Renato já fez a solicitação. Boa noite. Boa noite, Renatão. Muito obrigado, cara, pela sua Me participação. vendo bem aí, querido? Tudo ótimo. E você? Tô bem, tô bem aqui. Na correria, né? Eu estava... Sempre. Caramba, que bacana. Hoje você ministrou palestra, entre outras situações, com certeza que você teve de obrigação, né? Hoje eu tive uma palestra na Universidade Federal de São Paulo sobre empreendedorismo na carreira química. Garotada que está fazendo faculdade de Química e Engenharia Química lá. Vamos conversar um pouco sobre o que eles esperam aí da carreira na área química. E demais, Renato. Bom, primeiro, parabéns por todo o trabalho que você vem realizando, não só pelo trabalho profissional, mas também na parte de atleta, também profissional. E Obrigado. seu destaque é muito significativo e acaba motivando muitas pessoas, né, que acabam vendo todo o seu esforço, vendo todas as suas conquistas. Isso acaba gerando mais energia e você não tem ideia do quanto você contribui diretamente para o sucesso e a vida de outras pessoas. Obrigado, querido. Muito obrigado. Vamos lá, Renatão. Então, hoje a abordagem vai ser sobre o que muda nas diferentes fases de preparação de um fisiculturista, no que tange principalmente a parte de dieta e treinamento. E aí, sugiro que a gente possa iniciar pela fase mais distante da competição, para a gente ir criando essa cronologia até a Peak Week, por exemplo. Isso aí. Bom, eu acho que um primeiro ponto que nós podemos esclarecer para o pessoal é que a preparação de um atleta para o fisiculturismo, ela se inicia no off-season, né? Muitas pessoas que acompanham o esporte talvez confundam um pouco a off-season com uma fase de descanso, de dieta, ou até de descanso da preparação. Vejo algumas pessoas, às vezes, conversando e batendo papo e falam assim, hoje eu estou em off, então não estou muito focado na dieta, estou em off. O off não é off-season, né? Talvez a pessoa queira dizer off no momento que ela está off de preparação. Mas o off-season é uma estratégia muito importante e já é o início da preparação de um atleta. Costumo dizer que o off-season é mais difícil do que o pré-contest para alguns atletas, principalmente atletas da categoria Open, né, do fisiculturismo, os gigantes. Os gigantes do fisiculturismo na fase de off-season, eles precisam gerar um superávit calórico muito grande. Imagina que um homem de 120 quilos tem aproximadamente 120 quilos de músculo, porque músculo é o que respira. Acredito que um homem desse tenha pelo menos entre 3.500, às vezes até 4.000 calorias de taxa de metabolismo basal. Vamos falar de um homem de 3.500 calorias de taxa de metabolismo basal em off-season, tendo que bater aí na casa de 5.500 calorias diárias. 5.500 calorias limpas, né? De arroz, frango, aveia, batata, ovo, carne, peixe, macarrão, pão. Calorias que são relativamente de baixa densidade, se você for parar para observar os alimentos. Então, bater 5.500 calorias por dia é a garantia de você comer o dia todo. Fracionando essas refeições, talvez de 1h30 a 2 horas em 2 horas, e você demora aproximadamente 45 minutos para concluir uma refeição. Então, você tem a cada 45 minutos uma refeição feita para mais 45 minutos de descanso. Junto a isso, você tem treino. Geralmente em off-season, pelo menos eu como atleta, gosto de periodizar meu treino por uma fase mais tensional, onde eu procuro elevar as cargas e progredir meu treinamento em cima de cargas, reduzindo um pouco as repetições e dando um pouco mais de intervalo de descanso. Então, às vezes, 1 até 2 minutos em cada série, dependendo da intensidade da carga. Você está com o músculo bem cheio de glicogênio, você está muito bem alimentado, é mais fácil para carregar cargas. Só que você anda, quando você está nesse momento aí de off-season, num pico de insulina tão grande, numa glicemia tão alta, que a preguiça te pega bastante também, você está sempre muito letárgico. A letargia é um grande problema do atleta em off-season, ele está sempre esbarrando nos lugares para dormir. Eu costumo brincar que um atleta de 120 quilos, na onde ele encosta, ele dorme.
Ele é um atleta, vamos dizer assim, sempre muito mais lento, até para falar, e você não pode expor ele a grandes períodos aí de atividade. Ele precisa de alguns repousos durante o dia. Se você pegar os atletas de antigamente, os atletas da década de 2000 aí, que costumavam apresentar muito o seu dia a dia na preparação, todos eles dormiam de dia à tarde, num período, para poder recuperar aí as energias. Então, a fase de off-season é aquela fase de superávit calórico, né? É aquela fase de construção dos atletas open. Dos atletas da Classic Physique, que são atletas que têm uma relação peso e altura, é o momento de corrigir os pontos fracos, não necessariamente gerar o mesmo superávit calórico, porque o atleta da Classic Physique tem que manter uma base de peso equilibrada, porque ele vai bater esse peso na balança no dia da competição, mas é o momento de trabalhar o ponto fraco. Então, se de repente seu posterior de coxa é o seu ponto fraco, fazer um treinamento mais intenso no posterior de coxa. Se você precisa melhorar os detalhes das costas, trabalhar de forma mais efetiva aí todos os músculos das costas e ir progredindo o físico dentro daquela construção estética e bem detalhada, que é o que pede a Classic Physique. Se você é um atleta da Men's Physique, hoje o Men's Physique, ele, na linha profissional, está um bodybuilder de bermuda, né? São gigantes, enormes. Então, um atleta da Classic Physique que tem problemas em bater o peso, o da Men's Physique não necessariamente. Da Men's Physique, o que ele precisa, acima de tudo, é preservar a linha estética, manter aquela linha de cintura bem encaixada, manter um abdômen muito bem detalhado, ombros bem arredondados, costas muito bem trabalhadas e um V-shape bem acentuado. Então, é o momento do off-season também, onde o atleta Men's Physique cresce, onde o atleta Men's Physique trabalha ainda mais os detalhes do corpo. Então, eu costumo dizer que o off-season é uma preparação, sim, e uma preparação muito forte. Só que é uma fase de transformação. Então, nem sempre o atleta, na fase de off-season, está bonito, né? O atleta, principalmente o atleta bodybuilder, o atleta open, ele fica mais retido, ele assume um pouco de gordura, ele assume um pouco de água, fruto do excesso de consumo de calorias, mas ele não pode ficar gordo. Off-season não é estar gordo. Off-season é estar acima da sua capacidade de peso normal, tolerar uma retenção de água, tolerar uma retenção de gordura, mas tudo muito bem controlado. Salvo o Shawn Rhoden, né? Que gosta de ficar obeso lá. Mas ali o Shawn Rhoden, eu acho que foi um dos principais objetivos dele, era chocar o pessoal e virar o assunto, né? Só pode, porque realmente descontextualizou tanto. E assim, Renatão, então temos que levar em consideração que para comer uma quantidade alta de calorias, independente da categoria, há uma necessidade desse superávit calórico, né, de estar comendo mais do que está gastando. E é bom reforçar que realmente o gasto é muito alto, o consumo é muito alto e comer muito de forma adequada não é fácil. E aí eu gostaria de colocar uma questão em pauta, que seria a distribuição disso dentro do dia. Eu percebo que há uma necessidade de ter uma distribuição fracionada para que você tenha condição realmente de oferecer aquilo que você precisa, também de não ter algum comprometimento de má digestão, porque se você centralizar isso em poucas refeições, grande quantidade calórica, a gente tem uma tolerância de digestibilidade, de absorção, e isso pode ser um fator negativo dentro do cenário do atleta. E gostaria que você colocasse isso em pauta. Então, sendo mais claro ainda, a parte de distribuição, você considera que a centralização em 2, 3 refeições, chamada de jejum intermitente, num período de off-season ou booking, é indicado, ou você também contextualiza que a distribuição durante todo o dia é a forma mais facilitada e efetiva? Ótima pergunta. Bom, vamos até aproveitar essa sua excelente pergunta para distribuir um pouco de conhecimento para o pessoal que está acompanhando aqui essa live, né? Vamos lá. Primeiramente, nós estamos aí acompanhando vários novos estudos que vêm saindo, onde
fica bem claro que você não precisa fracionar a refeição, as refeições de 3 em 3 horas, né? Então, aquela nossa cultura que o fisiculturismo até instituiu de fracionar as refeições de 3 em 3 horas, em nada acelera o metabolismo ao ponto do que a gente acreditava. Também a gente consegue entender que refeições aí entre 3 e 4 refeições diárias, distribuídas ao longo do dia, permite uma aminoacidemia, que é a distribuição de aminoácido aí através da corrente sanguínea para todo o corpo, e permite também um bom equilíbrio da glicemia sanguínea. Ok? Então, vamos dizer que nós não precisamos fracionar as refeições, correto? Mas se você é um atleta de fisiculturismo, se você precisa de consumir 5.000 calorias por dia, se você é um atleta que consome 2,2 a 2,5 vezes quilo corporal, mas, Renato, 2,0 vezes quilo corporal já não é o suficiente para hipertrofia? Sim, é suficiente para hipertrofia, mas foram estudos realizados em indivíduos naturais, de uma massa muscular consideravelmente comum. Você vai olhar um atleta open de 120 quilos seco e você vai dizer que aquele cara é comum? Você vai ver o ambiente hormonal na qual ele está, ou você acha que aquele ambiente hormonal foi o ambiente hormonal na qual os estudos foram baseados? O fisiculturismo, muitas vezes, ele rompe os mitos da ciência, não porque ele não acredita na ciência. Pelo contrário, eu sou químico e sou fisiculturista. Eu estou envolvido na ciência, estou envolvido no esporte. E por diversas vezes vi as minhas teorias químicas e bioquímicas caírem por terra. Porque nós, atletas, principalmente atletas muito pesados, realmente rompem a barreira do comum. Atletas gigantes, com um percentual de massa muscular que qualquer medição de IMC vai dar ele como um obeso mórbido. Então, não podemos dizer isso para um fisiculturista. O que um fisiculturista open faz e faz muito bem? Fracionar a refeição. Primeiro, porque você muito bem disse, você foi preciso na sua informação, o maior problema de um atleta de fisiculturismo é o desconforto gástrico. Eu não conheço um atleta de 120 quilos que não tem problema de refluxo, de queimação, de excesso de suco gástrico no processo digestivo, fruto de um esforço constante para bater os seus macros diários e comer feito um cavalo. Você comer, colocar a comida para dentro é só um dos primeiros sacrifícios que o atleta faz. Depois tem todo o processo digestivo. Como um atleta que bate 5.000 calorias vai praticar o jejum intermitente? Como é que ele, numa janela de alimentação de 4, 5 horas, 6 horas, ele vai conseguir ingerir 5.000 calorias? Se é difícil ingerir em 11 horas, como é que vai ser em 4, 5 horas? Realmente, eu não acho viável fazer jejum intermitente em atletas que necessitam realizar grande ingestão calórica. Agora, eu não estou falando mal do jejum intermitente. Eu acho que jejum intermitente, principalmente para processos de emagrecimento, vai muito bem, porque você tira a oportunidade da pessoa fazer besteira, porque por longos períodos sem comer, ela vai manter ali uma forma, vamos dizer assim, simples e rápida de não cair na besteira, porque em jejum sua fome reduz, você fica ali na ingestão de água, você fica bem e diminui as chances de você quebrar a dieta. Agora, no off-season, eu conheço atletas que são praticantes do jejum intermitente, eu conheço atletas que fazem off-season em jejum intermitente, mas men's physique. Eu nunca vi um bodybuilder open fazer off-season através de jejum intermitente. Até porque, imagina o tamanho da dilatação abdominal que ele vai gerar fazendo 3 refeições numa janela de alimentação de 4 horas, de 2,5 kg cada refeição. Boa. O que isso? E lembrando também, essa parte que você citou, da dificuldade digestiva, que o atleta acaba sentindo até aquela letargia ou a alcalinização pós-prandial, que é aquela sensação de redistribuição sanguínea mais centralizada no trato digestivo, é importante levar em consideração que a distribuição faz com que esse efeito durante o dia acabe ficando, quem sabe, um pouco menor, e você tem uma condição de
um pouco mais de circulação sanguínea no sistema nervoso central, te dando mais facilidade cognitiva, e que isso faz toda a diferença no dia a dia de qualquer pessoa. E até há uma necessidade de cuidar com as refeições próximas ao treinamento em relação à densidade oferecida, principalmente se o treino for um treino de membros inferiores ou se você for trabalhar qualquer grupo muscular em alta intensidade em relação à carga. É importante você estar no estado de esvaziamento gástrico, quem sabe, mas não num jejum metabólico, né? Então, num jejum gástrico, ou seja, onde você já tenha dado tempo suficiente para esse alimento ter passado do seu estômago, do seu intestino, e quem sabe até já estar em distribuição, mas que, consequentemente, metabolicamente, você tem glicogênio muscular suficiente, porque você se preparou para o treino que virá, e também o hepático, para caso o treino tenha uma duração mais significativa, você consiga suportar a hipertenia. Perfeito. Sabe o que eu costumo fazer, vamos dizer assim, num pré-leg day, por exemplo? Num pré-leg day eu costumo fazer o seguinte: 2 horas a 2 horas e meia antes do treino, aproximadamente 2 horas e meia, eu faço uma refeição sólida. Uma das minhas refeições que eu tenho que fazer. Isso 2 horas e meia antes do treino. Faltando aproximadamente 1 hora antes do treino, eu faço uma refeição líquida, ou no máximo pastosa. De repente, uma banana amassada com whey. Ou então, uma palatinose com whey. O meu treino, depois de 1 hora, 1h15 até o aquecimento, ele tem uma energia garantida. Eu já comecei um processo enzimático digestivo daquele alimento sólido e eu já tenho um certo esvaziamento gástrico. Eu não me sinto fraco, a minha glicemia não vai baixar e eu tenho um treino muito adequado. Agora, isso varia muito de cada um. Eu conheço amigos atletas que a refeição pré-treino dele é feita de proteína e gordura. Por quê? Porque se ele coloca carboidrato na refeição dele pré-treino, ele tem sensibilidade à insulina e automaticamente ele também fica um pouco mais letárgico. Agora, todos, sem exceção, estão sujeitos a essa explicação muito bem dada que você deu da questão da concentração de sangue na região gastrointestinal e a perda de sangue nos outros membros e vice-versa. Você também não pode comer muito e treinar, porque você vai ter um grande fluxo de sangue sendo direcionado para suas pernas, por exemplo, que são enormes, vai faltar sangue na região gastro, e aí você também vai começar a sentir náusea, ânsia de vômito, e você acha que você está treinando pesado, você está com ânsia de vômito, e você nem está treinando tão pesado assim. Não, Renatão. E assim, aproveitando essa parte da resistência à insulina, nós sabemos que há uma correlação com o uso dos esteroides e até de peptídeos como o GH em aumentar essa resistência, e isso faz parte do esporte. E aí eu gostaria de saber de você em relação às opções de carboidratos que você considera mais adequados de serem utilizados nessa fase ainda de off-season. Eu vejo que os chamados limpos são os mais indicados em todas as fases de preparação, até mesmo no momento de finalização. Mas gostaria de saber de você qual que é a sua visão. Olha, você fez uma colocação muito interessante. Óbvio, e todo mundo sabe que os carboidratos limpos vão muito bem em qualquer momento da estratégia de preparação. Só que é o seguinte, comer batata doce, comer mandioca cozida, comer batata inglesa cozida, comer arroz integral, na fase de pré-contest é fácil, porque você estará sempre com fome. Você está em déficit calórico. Agora, bater 5.000 calorias de batata doce, arroz integral e mandioca, você tem que ser muito bravo. Outra coisa, na fase de off-season, eu não gosto de fontes de carboidrato que tenham muitas fibras. Eu acho que eles atrapalham muito no fracionamento das refeições. E eu acho que você acaba perdendo um pouco a fome, que é um dos seus maiores aliados no processo de off-season. Você precisa de ter fome. Então, manobrar aí os carboidratos de forma que você também ajude no estímulo da insulina, que você ajude no estímulo da grelina e que te também traga algum prazer, vai muito bem. Por exemplo, pela manhã,
Se você parar para ver, toda a refeição clássica de todo atleta pela manhã é aveia. Aveia vai muito bem em qualquer fase. Agora, se você vai bater 5.000 calorias, o que é mais fácil você começar pela manhã? Aveia ou pão? O pão, com certeza. Aí muitas pessoas falam assim, Renato, pão branco de manhã, tá bom, vamos num pão branco com ovo. O famoso pão com ovo. Pô, que delícia. Aquele clássico que funciona e que atribui. Quem não gosta? É óbvio. Ninguém está falando aqui sobre saúde, nós estamos falando sobre performance. Não é saudável comer 5.000 calorias. Não é saudável ter nem 120 quilos. Quem diz que é saudável ter 120 quilos? Nós estamos falando de performance. Performance e saúde não necessariamente andam aliados. E não é só no nosso esporte. Não é saudável ser um atleta de triatlon. Não é saudável ser um atleta do UFC. Não é saudável ser um atleta de maratona. Ninguém nasceu para correr 50 quilômetros de uma vez sem parar. Performance e saúde não andam sempre aliados. Então, o que eu gosto na fase de off-season? Carboidratos mais simples, onde, se eu quiser quebrar o índice glicêmico dele, eu quebro com uma proteína. Então, pão com ovo, arroz branco com frango, refeições pós-treino de carboidratos simples para repor um pouco toda aquela energia perdida. Um pouquinho de doce de leite vai muito bem, obrigado. Todos os atletas americanos que eu conheci têm o seu doce preferido e ele vai muito bem após o treino. Quantas vezes nós não vimos Jay Cutler comendo seu docinho preferido? Quantas vezes nós não vimos Lee Priest comendo seu docinho preferido? Carboidratos simples no momento correto. O que é importante para um atleta de fisiculturismo, talvez, aprender com os profissionais da nutrição como manobrar muito bem esses carboidratos. Uma coisa hoje que me deixa muito feliz, ver a ciência se aproximando do esporte do atleta e dando as mãos e parando agora um pouco aquele hate, né? O cara que estuda não entende nada da prática. E aí o cara que estudava fala assim, mas você não entende nada da teoria, você não estudou. Não. Hoje nós vimos muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos no Instagram de atleta versus expert, treinando junto, conversando junto, crescendo juntos. O expert introduzindo conhecimento para o atleta e o atleta mostrando como aquele feedback na prática está acontecendo. Então, se o atleta tem alguma dificuldade para manobrar os seus macros num processo de off-season, vale a pena, de repente, buscar conhecimento aí com os nutricionistas que são extremamente habilidosos para colocar os carboidratos corretos no momento correto. Um carboidrato pós-treino mais simples, um carboidrato pré-treino, de repente, misturado com uma proteína para quebrar um pouco esse índice glicêmico, e aí nós vamos conseguindo bater os macros dentro de uma forma mais agradável, né? Com um pãozinho melhor do que a aveia, um arrozinho branco melhor do que o arroz integral, uma batata grelhadinha na air fryer, que também não vai nada mal. E aí a gente vai batendo os macros. Frutas, né? Eu gosto muito de frutas. As frutas entram em qualquer fase da minha preparação, quer seja no off-season, quer seja no pré-contest. Eu vou só escolhendo as frutas e a quantidade delas, mas elas me ajudam muito, além de serem muito, mas muito saborosas. Sensacional. Colocando em pauta essa parte de ser saudável, complementando o que você já passou, nós temos uma curva meio que em J, pelo que eu vejo em evidências científicas, onde você vai ter o moderado se destacando como a prática mais adequada e saudável, ainda um pouquinho crescente, quem sabe um atleta a nível amador, mas você pegou um atleta a nível elite, aí realmente você já começa a sair dessa curva positiva em relação aos benefícios que isso pode trazer para a sua saúde, e os comprometimentos acabam aparecendo não só metabólicos de destaque, produção de radicais livres em excesso, e também riscos de lesão, né? E é legal até comentar de risco de lesão, que a musculação é um dos que menos tem risco de lesão, segundo evidências científicas, e na prática é comum de ter lesão, né? Acho difícil você encontrar alguém que está em competição e nunca teve alguma lesão para compartilhar, mas de qualquer maneira a gente está falando realmente de uma situação que envolve performance, e aí as coisas saem da curva e que isso não está normalmente correlacionado diretamente com o ambiente saudável, mas
faz parte de atingir pontos altos em qualquer modalidade, né? E aí, da parte do carboidrato, realmente, né, eu tenho aqui alguns exemplares brincando, meu corpo não sabe, está comendo uma batata doce, um pão, e tem momentos realmente que você precisa trazer a atenção ao plano alimentar, né? E aí, consequentemente, você precisa orquestrar de forma que é viável, e como você disse, que é a maneira com que eu gosto também de conduzir os DOPs, fibras são contraindicadas porque naturalmente você vai conseguir um volume de fibras mesmo comendo alimentos que não são fonte de fibras pelo volume de alimentos que você come, né? E aí eu queria que parte de suplemento agora, parte de suplemento tanto voltado para o gato quanto principalmente para a proteína, é um recurso não só pelo bom valor biológico, normalmente suplemento é alguma coisa muito boa de algum alimento, que é isolado e depois ele é assim comercializado, né? Ninguém vai escolher uma parte ruim do alimento para torná-lo um suplemento. E com isso nós temos tanto a praticidade quanto esse alto valor biológico, quanto também a diversidade de paladar, né? Quantas coisas não consegue fazer com uma whey protein e consequentemente acaba fazendo parte de um contexto de você consumir proteína, mas estar consumindo com um sabor totalmente diferente daquela habituada, que é aquela proteína salgada, pouco sabor, que até gera uma certa irritação por estar comendo sempre a mesma coisa, que faz parte do contexto de qualquer lifestyle bodybuilding, né? Na verdade é o seguinte, sobre suplementação, nós vamos ter uma corrente muito grande que apoia a suplementação e nós vamos ter uma outra corrente que diz, eu só preciso de comida. Uma coisa que nós precisamos deixar bem claro aqui na live, nunca nenhum profissional sério vai induzir você a substituir comida por suplemento. O próprio nome diz, suplementação. É algo que você vai fazer a mais do que a sua alimentação. Um off-season, por exemplo. Qual é o momento que eu consigo utilizar a suplementação no off-season? Se eu tenho uma quantidade de calorias para ingerir durante o dia, eu tenho uma necessidade alta de superávit calórico, a minha base total da dieta tem que ser alimentos de alta qualidade e alimentos que vão me fazer crescer. Agora, por que eu não posso intercalar 2 a 3 refeições líquidas que podem ajudar a bater esses macros diários e que vão permitir um período de descanso do meu sistema gastrointestinal de tanto alimento sólido que precisa ser digerido? Eu, na minha estratégia de off-season, utilizo refeições sólidas e refeições líquidas, onde a refeição líquida é whey com uma fonte de carboidrato. Eu gosto muito da palatinose. A palatinose, ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico e é um carboidrato que não tem sabor nenhum, como se eu estivesse tomando um whey. O oximase, que já é uma fonte mais simples, que já é um carboidrato um pouco menos apurado tecnologicamente falando, também entra para mim. Mas ele já tem aquele gosto um pouco mais no fundo de farinha, lembra, né? É uma característica do oximase. Mas são 2 suplementos que vão agregar calorias na sua ponte diária de alimentação. Outra coisa, se você tem no período de off-season uma letargia justamente por conta do excesso de alimento, aquela distribuição complicada de fluxo sanguíneo no seu corpo e a necessidade de treinar pesado, eu gosto de utilizar pré-treino. Mas eu utilizo um pré-treino que não tenha nada que me deixa maluco. Porque o pré-treino com substâncias extremamente fortes, eles, no dia ou no momento que você está utilizando, ele vai fazer de você o Superman. E você vai fazer talvez o melhor treino que você fez na semana. Mas você tem o amanhã. Todo atleta tem o amanhã. Um atleta de fisiculturismo, ele não se prepara toda terça-feira. Depois da terça vem a quarta, e tem que ser tão intenso quanto a terça.
Depois da quarta, virá a quinta. E a quinta terá que ser tão intensa quanto a quarta. O rebote que esses ativos, que são muito fortes, esses ativos que são muitas vezes à base de metanfetaminas, então é muito grande. Eu costumo dizer na química que tudo que te leva lá para cima também te leva lá para baixo. Ele tem o mesmo feedback. Um feedback extremamente alto, a nível positivo, vai te levar a um feedback extremamente baixo no outro dia. Eu, por experiência própria, que já usei, eu estou no esporte desde 1999, não indico. Melhor coisa que tem é um pré-treino à base de cafeína, um pré-treino que tenha taurina, o que as pessoas comuns tomam e que muitos atletas dizem que é fraco. O fraco é só o suficiente para você tirar um pouco aquela preguiça. E você precisa focar no seu treino. O treino vem da conexão neural entre você e o seu treino, em você se motivar e se conectar na hora do treino. Suplementos que eu utilizo, além desses, dentro de uma fase de off-season, é aminoácido essencial, porque é uma forma maravilhosa de você fazer uma ingestão batendo as suas proteínas apenas dos aminoácidos que eu preciso. Eu utilizo vitamina C, eu utilizo vitamina E, eu utilizo um complexo de enzimas digestivas, eu utilizo probióticos, eu utilizo GABA para garantir um bom sono e melhorar o meu sistema GABAérgico, eu utilizo o C2, que é o colágeno do tipo 2 não desnaturado para as articulações. Alguns suplementos que fazem parte da minha rotina diária e que me fazem muito bem. Renato, e quem não usa suplemento? Quem não usa suplemento e come bem e treina bem, também vai crescer. O suplemento é uma cereja do bolo, é algo que vem para te ajudar, é algo que vem a mais para melhorar a sua performance física, melhorar o seu processo digestivo, melhorar o seu sistema imunológico, melhorar o seu treino, melhorar a absorção de nutrientes ou favorecer os seus ganhos. Se você não tem grana para comprar suplemento, não fica chateado. Você só basta ser mais regrado na alimentação, focar no treino. Você só está sem a cereja do bolo, mas o bolo está aí para ser fatiado. Ei, que maravilha! E assim, a cafeína, eu acho que ela é muito negligenciada ainda, porque é um suplemento de baixo custo, sempre foi efetivo por evidência científica. Na prática, todo mundo que toma acaba gostando, mas mesmo assim ainda eu acho que ela tem uma valorização aquém do que mereceria. Cafeína, antes da atividade física, diminui muito a percepção do esforço, e isso é um ponto-chave, porque muitas vezes a falha não é muscular, a falha é cognitiva, é um cansaço mental, né, que faz a pessoa desistir antes do que deveria. A contração muscular é otimizada, a mobilização de gordura é aumentada, né, poupação, consequentemente, de glicogênio também. Então, liberação de gás sarcoplasmático, tem uma série de benéficas através do consumo da cafeína, e com pequena dose de 3 miligramas vezes o seu peso, já tende a trazer um efeito bem significativo, né? E que, através disso, a gente consegue, então, melhora de rendimento, mas tem que tomar cuidado com esse efeito rebote, principalmente, e também com o horário de administração, levando em consideração que essa cafeína pode se manter ainda acima do valor basal por umas 6 horas após a administração, né? Eu queria que agora a gente contextualizasse, por gentileza, essa fase que iremos iniciar já uma preparação para a competição, podendo chamar de pré-contest. E aí, quais são as principais modificações na parte alimentar que você costuma perceber? Eu acredito que o principal macronutriente que seja modulado logo de cara é o carboidrato. Perfeito. Eu costumo brincar o seguinte: quando você está no off-season, você sonha com pré-contest, porque você não aguenta mais se entupir de comida. Com 2 semanas de pré-contest, você fala: eu era feliz e não sabia. Eu estava comendo à vontade e agora estou passando fome. A vida de um atleta nunca é fácil, principalmente se ele quer
muito mais do que subir no palco, se ele quer uma boa colocação, se ele quer o título. Ele vai sofrer feito cão no off-season, comendo muito e treinando extremamente pesado, com dificuldade, às vezes, até de respiração, de tão acima do peso que ele está, às vezes com retenção hídrica, e às vezes com dificuldade até para amarrar o cadarço do seu tênis. Quando ele entra em pré-contest, o corpo acostumado a uma ingestão de 5.000 calorias passa a ingerir 2.000. E o seu corpo fala, o quê? Cadê as minhas 5.000 calorias diárias? Grelina, entre em ação, você está com a barriga vazia. Coma, e a fome se torna o seu principal companheiro do dia a dia. E é muito hardcore. Passar fome por um dia é chato. Por 2 dias é muito chato. Passar fome por 15 dias é xingar qualquer pessoa que passa perto de você para te dar um bom dia. É muito difícil passar fome. Bom, nós sabemos que a proteína ela se mantém sempre em alta. A proteína é um grande protetor do atleta. Os atletas já sabem que a melhor forma de matar a fome é mantendo uma proteína alta. Há uma forma de você também ajudar no processo de queima de calorias. Também a proteína. A proteína é termodinâmica, a proteína da saciedade, a proteína é quem garante a manutenção dos seus músculos enquanto você perde gordura. Agora, há muitos atletas que não sabem calcular de forma efetiva a proteína. Fazem 4,5 vezes o quilo corporal e está gastando dinheiro com frango para transformar em pão no seu corpo. Pela propriedade gliconeogênica das proteínas. Exatamente, doutor. Mandou muito bem. Essa foi boa, doutor. Mandou muito bem. Então, atleta, cuidado. Não faça 4 a 4,5 vezes quilo corporal e tire o seu carboidrato por completo. O seu corpo é muito inteligente. Ele vai pegar muito boa parte dessas proteínas, convertê-las em glicose e você poderia estar distribuindo de forma mais inteligente essa proteína e esse carboidrato, mantendo uma proteína para hipertrofia e mantendo uma quantidade de carboidrato. Eu defendo em qualquer área, no fisiculturismo, nas pessoas sedentárias ou nos praticantes da musculação ou de outro esporte, porque nós estamos aqui na Plenitude. A Plenitude não é uma instituição do fisiculturismo, é uma instituição dos amantes do esporte e da saúde e qualidade de vida. Então, quem está nos assistindo aqui de outros esportes, obrigado por assistirem primeiramente e sejam muito bem-vindos. E eu vou dar um recado para todos vocês de todos os esportes. Acredita no emagrecimento apenas através de uma situação que se chama déficit calórico. Não acredite em dietas milagrosas. Não acredite em retiradas estratégicas de um determinado macro. Acredita que você vai emagrecer se você estiver em déficit calórico. Zerar o seu carbo e deixar a sua proteína lá em cima, o seu corpo vai automaticamente compensar essa falta de carboidrato através da proteína que você ingere. Alguns aminoácidos têm a propriedade gliconeogênica, eles são convertidos em glicose no seu corpo. Só que se você tiver um bom equilíbrio entre carboidrato e proteína, você vai utilizar essas proteínas para o que ela tem que ser feita, para a síntese de proteína e automaticamente através do estímulo para a hipertrofia muscular. Muitos atletas sofrem no período de pré-contest porque são mal orientados. Eu vejo atletas, doutor, faltando 2 meses para a competição, 10 quilos acima do peso que tem que bater. Faltando 15 dias para a competição, 8 quilos acima do peso. Faltando 1 semana para a competição, 7, 9, 10 quilos acima do peso. E faz milagres e loucuras na semana de finalização, entrando extremamente desidratado, abusando dos diuréticos, ou entrando com o físico murcho, totalmente ausente de glicogênio, porque não conseguia bater o peso. Como é que é a estratégia de pré-contest que eu utilizo com os atletas que eu preparo e que eu utilizo nas minhas competições? Se você bate peso, como eu bato peso, eu vou regulando meu peso e eu crio uma estratégia de perda de peso semanal. Essa perda de peso, eu vou mensurá-la para que seja de água, retenção, e de gordura, não de músculo.
Para isso, eu preciso de semanas de pré-contest. Eu costumo dizer que um pré-contest precisa de, no mínimo, 8 semanas e, adequadamente, dependendo do nível da competição, 4 meses de pré-contest. 4 meses passando fome, Renato? Não. O pré-contest, quando é em 4 meses, a primeira coisa que você faz é limpar a dieta. Colocar macronutrientes extremamente limpos. Aí é a hora de entrar a batata doce. Aí é a hora de entrar o arrozinho. Aí é a hora de entrar a batata inglesa, a aveia. Dá tchau pro pãozinho. Dá tchau pro docinho. Dá tchau para aqueles alimentos que te traziam superávit calórico e que agora as suas calorias são cadenciadas, estão mais medidas. Fazendo isso, você aumenta a intensidade de cardio e vai permitindo que o seu corpo vai se limpando aos poucos, de forma gradativa. Perder gordura aos poucos é garantia de manter a sua massa muscular. Toda dieta de déficit calórico, ela gera uma agressão na sua massa muscular. Você está num ambiente pouco anabólico. Por mais que você esteja hormonizado, por mais que os esteroides sejam grandes anticatabólicos e que vão colaborar muito para o seu anticatabolismo numa dieta restritiva em calorias e em cardios intensos, em treinos intensos, você não tem substrato energético em grande oferta. E você tem, sim, riscos de perda de massa muscular. Por isso que você precisa manobrar os macros de forma inteligente. Eu não acredito em zero carbo. Eu acredito em baixo carbo. Eu não acredito em dietas de 800 calorias para um cara que tem um basal de 3.000 durante 15 dias. Eu acredito num déficit calórico 20% abaixo das calorias que você tem entre treino, atividades diárias e treinamento de e taxa de metabolismo basal. Eu acredito num déficit calórico com essas calorias somadas de uma forma gradativa e longa, e você vai lapidando o seu físico. Costumo utilizar no meu pré-contest fontes de carboidrato: aveia, mandioca, batata doce, arroz branco, porque eu não gosto de arroz integral, não gosto do sabor. E dentro de classe de proteínas eu costumo utilizar frango, carne, ovo, peixe e whey. Não tenho o hábito de ingerir muita gordura, porque meu corpo não trabalha muito bem com gordura. Gordura é uma coisa muito ligada ao seu biotipo, é muito ligado também ao seu metabolismo. Eu anabolizo muito com gordura. Se eu mantenho uma quantidade de gordura alta no meu corpo, eu não consigo reduzir meu peso, o peso se mantém estável. Então, eu mantenho a minha fonte de gordura, gema de ovo e algumas castanhas, no máximo aí 0,8, 0,7 vezes quilo corporal. E vou manobrando os carboidratos, porque eu me dou muito bem com carboidrato. Já existem pessoas que, ao contrário, não se dá muito bem com carboidrato. Precisa ajustar o carboidrato numa base bem baixa, mas se dá bem com gordura. Entra a gordura e ele se sente uma reserva de energia muito boa para o treino. Então, esse feeling que o atleta, quando é experiente, tem, ajuda muito na distribuição. Mas não importa se você está bem com carboidrato, não importa se você está bem com gordura, você só vai secar se você estiver em déficit calórico. Sensacional, Renatão. E é muito interessante, realmente, essa necessidade da individualidade, muito para qualquer esporte, mas o fisiculturista, como ele lida com a apresentação do seu próprio físico como ferramenta de trabalho, a gente tem que levar em consideração todo esse histórico, tanto genético quanto fenótipo, que são as modificações causadas pelo ambiente em que esse indivíduo foi exposto, né? Assim, sei lá, se você teve uma obesidade infantil, isso vai impactar hoje dentro das suas escolhas alimentares e até dentro dos seus resultados, e você tem que ter muita compreensão do seu próprio corpo e da fisiologia para saber como modular, driblar e atingir resultados expressivos mesmo tendo alguns fatores limitantes. E o legal é que você também citou, né, dentre diversas coisas boas que você citou, mas dessa correlação da ciência com a prática, e aí eu venho pesquisando bastante, né, no direcionamento teórico em relação ao fisiculturismo para trazer um pouco mais de embasamento de bastante coisas que já são feitas pelos atletas. E tem uma situação que é tanto a modulação do carboidrato, chamado de carbo cycling, né, pelos atletas,
e tem evidência que traz realmente benefício não só de hormônios sexuais em relação à sua capacidade de produção, e em relação a hormônios tireoidianos também, em relação à condição de performance, e aí, consequentemente, melhores resultados de hipertrofia, quanto também de emagrecimento, e até a parte cognitiva é positivamente modulada. E também tem uma outra situação que é interessante, que seria você tentar diminuir a chamada termogênese adaptativa, né? E tem um termo bem legal que eu li faz pouco tempo, chamado de jumping metabólico, com aquela refeição um pouco mais alta em caloria e, consequentemente, trazendo essas melhoras em padrões metabólicos, principalmente focando novamente nos hormônios sexuais e tireoidianos, que são fundamentais buscarmos manter eles não os sexuais, porque há supressão por utilização dos recursos ergogênicos, mas os tireoidianos são fundamentais a gente tentar manter eles em boa condição para facilitar com que o resultado final, né, que não envolve só hipertrofia, né, porque às vezes a gente fica só na sinalização de anabolismo e não leva em consideração que é um conjunto, né, de respostas necessárias para você atingir o físico desejado. E até me veio um negócio na cabeça, também pensando em relação a proteínas. Antes, imaginávamos só, ou centralizávamos só na parte de estimulação de síntese, encontrávamos um platô. Mas tem uma evidência de 2018, se eu não me engano, trazendo uma análise do impacto da redução da degradação, levando em consideração não só a degradação muscular, mas a degradação principalmente de tecido intestinal, que é um dos que sofre mais reparação, também tecido epitelial, todo o corpo. Então, levando em consideração a degradação sistêmica proteica e mostrando que quantidades maiores de ingestão de proteína podem ser melhores para que você tenha uma menor degradação, mesmo mantendo um pico de síntese muscular, que já é bem conhecida, que a gente tem uma referência, mas também é bom citar que essa referência não é com base na referência da realidade do fisiculturismo, que é inviável, né? Termos um N de atleta para terem estudado, porque não dá, né? Então, tem que ter muito essa experiência que você tem, a gente pode colocar, além da teoria, da técnica, mas a parte um pouco empírica ainda, e cada vez mais, assim, você disse, vem se aproximando. Eu acho fantástico a gente conseguir ter esse tipo de comunicação. Poxa, vamos ver o que a gente consegue encontrar de informação que justifica o que você faz e dá certo. Perfeito. Aqui até doutor, para traduzirmos aí para a galera que está nos acompanhando, né? O que nós estamos querendo dizer é que o fisiculturismo, acima de tudo, ele é uma aliança entre a ciência, mas ele também é uma aliança entre a prática. Muito do que foi estudado e muito do que foi evidenciado cientificamente entra e ajuda e colabora muito bem nas estratégias da preparação de um físico para o fisiculturismo. Mas muito fica difícil para você colocar na realidade do fisiculturista, porque o fisiculturista ele é um atleta de condição de massa muscular muito grande. Ele tem um ambiente hormonal completamente alterado. Ele possui, muitas vezes, uma suplementação de hormônios tiroidianos que faz com que a carga efetiva e a capacidade de queima de gordura dele seja muito acima das pessoas normais. Muitas pessoas às vezes me perguntam, Renato, o cardio em jejum funciona? Esse cardio em jejum, ou um cardio moderado, uma caminhada na rua, vai depender muito da pessoa que está fazendo. Um homem de 70 quilos, um indivíduo magro, leve, caminhar por 45 minutos na rua, qual será o gasto energético dessa pessoa? Agora, um atleta de 120 quilos com 1,80 m, um percentual de massa muscular absurda, arrastando esses 120 quilos por 45 minutos na rua, fazendo uma suplementação de 150 microgramas de T4 com 50 microgramas de T3, fazendo uso de somatropina, o hormônio do crescimento, com uma taxa de testosterona entre 5 e 6 mil. Será que vai dar para comparar com um rapaz de 70 quilos? Qual a efetividade desse cardio para o rapaz de 70 quilos
e a efetividade desses 120. Como é que nós podemos colocar um atleta de 120 quilos numa esteira para dar tiro, fazer um hit dele na esteira? Se eu sou o dono da academia, no primeiro hit dele, eu expulso ele da academia. É muito difícil. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos estar perto do atleta de fisiculturismo e acompanhar a transformação do corpo dele e entender o que ele faz dentro da alquimia que ele cria dentro da sua própria casa e que dá certo. Então, quando aquele atleta vem do nada, sobe no palco, rasgado, grande, seco e ganha, o que nós, expert, principalmente você, doutor, que é um grande conhecedor da ciência e da nutrição, tem de vontade de falar? Descer o cara e falar assim, cara, o que você fez? Me fala aqui. O que você fez? Como é que foi sua dieta? Como é que foi sua preparação? Eu me recordo de um atleta que eu admiro muito e que todos conhecem, que se chama Alex dos Anjos. Talvez o Alex não lembre, mas no ano de 2012, o Alex foi campeão brasileiro. E entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, havia uma janela de aproximadamente 30 dias. Eu acho que foi o ano de 2012. Em 30 dias, o Alex teve uma transformação no físico dele absurda. Absurda. Chegando perto do Alex, nós perguntamos para ele, Alex, o que você fez entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro? Como é que você melhorou tanto o seu físico que você ficou assim, de forma tão fenomenal? Ele virou para a gente e falou assim, eu cortei o feijão. Ou seja, além de tudo, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, além de todos esses fatores, essa ciência apurada, esses detalhes que a gente acredita ser tão relevante, existe uma situação chamada genética. Genética. Se você tem a genética, você já saiu 100 metros à frente dos demais. Se você não tem a genética, procure a tecnologia, o conhecimento, a sabedoria, porque você vai ter que errar menos. Porque o seu pré-contest vai ter que ser mais perfeito. A sua atividade de queima de gordura, a sua atividade lipolítica não é a mesma do seu oponente. Então você vai ter que errar menos. Se a sua capacidade de anabolismo de células musculares não é a mesma, se você não é Alex dos Anjos, você vai ter que ralar bastante. Então, é muito importante que as pessoas compreendam alguns detalhes básicos, como você mesmo bem falou, doutor. A termogênese adaptativa. Não fique numa dieta igual, de restrição calórica, achando que tudo vai acontecer, porque o seu corpo vai olhar e vai falar assim, entendi, você não vai mais me dar calorias além disso, né? Tá bom, você vai me dar essa miséria de calorias e você acha que eu vou continuar deixando o meu estoque de gordura embora? É muito importante que as pessoas compreendam, né, doutor, que o nosso corpo vê estoque de gordura como uma condição de segurança e vê as condições, os seus estoques de gordura indo embora e sua massa muscular aumentando como algo perigoso. Seu corpo não quer você com massa muscular, porque massa muscular gasta calorias. Seu corpo não quer você com BF de 7%, porque você vai ficar numa condição insegura para ele. E se amanhã você não comer? Eu vou morrer? Não, eu vou estocar gorduras aqui. Fazer e convencer o seu corpo de que você não vai morrer com 7% de BF. Fazer o seu corpo compreender que você, com 50 centímetros de braço, com 80 centímetros de coxa, você vai continuar se alimentando e vai alimentar toda essa massa muscular, é o que a gente chama de derrubar a termogênese adaptativa. O seu corpo, em restrição calórica, vai gastar, num momento, o quanto você dá. Daí vem, pessoal, às vezes, você vê o atleta fazendo refeição livre. Um atleta de verdade, o atleta consciente, o atleta que está em preparação, faz a refeição livre para mostrar para o corpo dele, opa,
Olha aqui quantas calorias para você, tá vendo? Vamos trabalhar esse metabolismo, vamos deixar esse metabolismo acelerado, porque eu prometo que eu vou dar comida para você. Só que no outro dia você não dá comida. Só que todo esse processo enzimático, metabólico está em alta novamente e você volta para uma dieta restritiva, derrubando o que o doutor explicou de termogênese adaptativa, não deixando o seu físico se equiparar entre consumo e gastos no mesmo platô. E essa estratégia é o que vai formando o atleta. O doutor fez uma colocação muito importante. Qual a dieta que o atleta mais se dá bem no pré-contest? É a dieta que vocês conhecem, pessoal, de ciclocarb. Ciclar o carboidrato. 2 dias de carboidrato baixo para um dia de carboidrato mais alto. 3 dias de carboidrato baixo para um dia de carboidrato mais alto. Renatão, como é que eu sei qual é o momento de eu fazer o carbo baixo e qual é o momento de eu fazer o carbo alto? Você vai ter que descobrir isso um pouco também no seu corpo. Comece 2 dias de carbo baixo. Na hora que você percebeu que você está mais murchinho, na hora que você percebeu que a força está indo embora, suba aquele dia um pouco o carbo. E aí você vai perceber no outro dia o seu físico mais cheio. Opa, vamos abaixar o carbo novamente. Renatão, eu estou fora do peso. Eu posso fazer ciclocarb? Pode. Renatão, eu queria emagrecer, mas eu queria preservar um pouco da minha massa muscular. Eu posso fazer ciclocarb? Pode. Eu acredito muito, doutor, no ciclocarb. Toda dieta minha, para definição, é a base de ciclocarb. E você, doutor? Não, com certeza. Eu acho que faz todo sentido, fisiológico, faz também uma condição de adaptação mais fácil da pessoa em seguir um padrão que tem uma certa variação. Isso vira algo um pouco lúdico até. A pessoa consegue se sentir mais confortável, porque amanhã vai ser algo diferente, mesmo que seja aumentar um pouquinho da quantidade do que ela vem comendo, ela vai se sentir mais preparada para ter mais rendimento no treino. Mas olha, nós temos 1 minuto e eu não gostaria que essa live fechasse na nossa cara. Então eu queria te agradecer por disponibilizar do seu tempo tão precioso, do seu conhecimento. Mais uma vez dizer que não só eu, mas todos que estão aqui, entre outros que não puderam estar conosco ao vivo, admiramos o seu trabalho, todo o seu esforço. Muito obrigado por tudo que você... Doutor, pelo contrário, eu queria te agradecer pela sua disposição, trazer essas informações tão relevantes que você trouxe. Você é um cientista da nutrição e do esporte, então dedicar um pouco desse seu tempo aqui para nós, para os nossos seguidores, foi muito bom. Obrigado, doutor.